Perdi, o pessoal que está assistindo por gravação, perdi o primeiro pedacinho, mas era só uma revisão, tá? Eu só falei do que é calor sensível, o que é calor latente, que nós já vimos falando, estou terminando de falar do que é calor latente. Então aqui a gente, conforme vimos semana passada, o calor latente, que é o que mole, o que provoca variação de estado físico, nunca de temperatura, ele também se vê facilmente num gráfico, porque veja bem, esse corpo aqui ele começou numa temperatura T0, aí ele recebeu calor, ó, veja, e a temperatura dele vai até esse valor aqui, que continua sendo o mesmo valor de antes. Então, eu vou repetir o que eu tinha dito para você a semana passada. A prova da URGS, a prova do Enem, se tiver Enem, a prova da URGS, a prova do Enem, eles nunca vão cobrar de vocês o seguinte, tipo, veja abaixo o gráfico do corpo que está mudando de estado físico. Em hipótese nenhuma eles vão fazer isso. Eles vão fazer assim, veja abaixo o gráfico. Então, eles te entregam esse gráfico aqui, conforme vocês estão percebendo, tem um gráfico. Tu tem que interpretar e perceber, esse corpo está recebendo calor e a temperatura está constante. E se a temperatura ela está constante, isso significa que esse calor está sendo usado, só pode ser para mudança de estado físico. Não esqueçam dos nossos processos de mudança de estado aqui, pessoal. Ó, nós temos aqui fusão, que é quando o sólido vira líquido. Vou chamar de ebulição aqui quando o líquido vira gás. Depois, nós temos quando o gás vira líquido, um processo de condensação. E depois, quando o líquido vira sólido, um processo de solidificação. Então, nós temos esses processos. Toda vez que o calor é absorvido, veja, daqui para cá. E quando o calor é cedido, veja, vem daqui para cá. Deixa eu só dar um pause aqui para vocês. Vocês estão enxergando o slide? Estão enxergando o slide ainda? Não, não. Sim. Vocês estão enxergando? Sim. Agora? Sim. O que vocês estão enxergando agora? O slide? Tá. Não é que eu tirei da tela, vocês não estão enxergando. Só um pouquinho que eu quero mostrar para vocês uma simulação rápida aqui. O simulador ele nunca abre quando eu quero que ele abra. Isso nunca tem uma gráfica. Estados da matéria. Tô procurando uma simulação para vocês, só um pouquinho. Física, aqui está. Matéria, básico, estado da matéria. Estão enxergando? Sim. Muito bem. Então aqui, ó, pessoal, que estado de matéria é esse aqui? Deixa eu colocar água. Veja a temperatura da água aqui em graus Celsius. Olha aqui, quantos graus Celsius está aqui? 127. Qual é o estado da matéria que a gente tem aqui? Sólido, líquido ou gasoso? Menos 127 graus. Que estado da matéria é esse, gente? Sólido. Sólido, certo? Aí se eu aquecer, veja o que vai acontecer aqui, ó. Se eu aquecer, vocês estão vendo que aconteceu uma coisa estranha aqui, não aconteceu? Isso é específico da água. Tu viu que a água deu uma inflada, assim, ela deu uma murchada. Tu viu que casualmente a água ficou num estado mais agregado do que quando estava sólido. Mas no geral não funciona assim. Por exemplo, aqui, ó. Olha isso aqui. Oxigênio sólido, coisa que vocês nunca viram, menos 246 graus. Olha o oxigênio sólido aqui, pessoal. Como ele é bem agregadinho. Olha quando eu aquecer, o que vai acontecer. Eu aqueço aqui até que ele vire gás. Eu gostaria que ele aquecesse mais rápido. Ó, ali virou até gás agora. Vocês estão vendo que as moléculas se... Eduardo, tá vazando áudio de ti. Por favor, vai pro mute aí. Então, olha o que aconteceu. Quando eu aqueci, as moléculas se desagregaram. Elas vão se desagregando. Olha a diferença do oxigênio gasoso, do oxigênio sólido, do oxigênio líquido e do oxigênio
Gasoso. Olha a diferença. Estado de agregação da matéria. Isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês hoje. Sobre estados de agregação da matéria, a gente pode falar uma coisa. Ó. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Ô, Mauro, no meu Oi. tá meio travado a animação. Pra mim Não, também. é normal, é normal. A animação não fica muito boa. Tá. Eu só queria mostrar para vocês como fica mais agregado, menos agregado ou médio agregado aqui. Olha só aqui, gente. Eu queria... Eduardo Guerra, por favor, fica no mute que tá vazando áudio pra gente. Olha só. Então aqui, gente, é importante se ligar numa coisa. Se eu conseguisse enxergar esse estado sólido aqui, como é que eu iria enxergar as moléculas no estado sólido? Eu iria enxergar as moléculas bastante agregadas. O estado sólido é um estado bastante agregado. O estado líquido, outros 500. O estado líquido vai ter as moléculas, ó, já mais afastadinhas umas das outras aqui assim. E o estado gasoso aqui assim, eu teria as moléculas absolutamente afastadas aqui assim. Ou seja, sob estado de agregação da molécula, esse aqui, ó, é o estado mais agregado das moléculas, agregado. O estado líquido, ele é um estado, vamos botar assim, de médio agregado. E o estado gasoso é um estado já de matéria muito agregado. Vocês estão entendendo qual é o significado da palavra agregado? Agregado significa próximos, juntos, grudados. Só que vocês têm que tomar um certo cuidado. Oi. Ali tu botou muito agregado no gasoso, eu acho que tá... Que tá errado, óbvio. Peraí. Pouco agregado, né? Ou menos agregado. Vamos botar aqui assim, ó. Menos agregado. Mas eu quero colocar aqui uma exceçãozinha. E essa exceçãozinha é água líquida. Água líquida deveria ser menos agregada que a água sólida. O sólido ele deveria ser uma coisa bem cristalina. Só que a água, vocês já viram, né? Eu mostrei ele antes para vocês. E se vocês já botaram água no congelador dentro de uma garrafa, a água, quando ela congela, ela não desagrega. Tu consegue ver que as moléculas se afastam quando congela. Sim. Então, água líquida é menos agregada que sólida, que no caso é o gelo, tá? Isso se dá por meio de uma coisa que vocês já devem ter estudado alguma vez na vida, mas que nós vamos estudar semana que vem de novo, que se chama dilatação anômala, estranha, anomalia da água, tá? Mas lembrem disso, no geral, os estados da matéria funcionam, eles vão funcionar desta maneira, assim, no geral, mas com a água vai haver uma questão diferente. Sim? Não seria que quando é sólido ela desagrega um pouco mais? Quando é sólida, ela desagrega. Ai, desculpa, eu tô trocando mais por menos toda hora. Né? Idiota. Isso aqui é o normal, né? Ela deveria ser menos, claro. Mais. Tô falando uma coisa e escrevendo outra. Tá. Então, a água, ela é mais agregada do que o gelo. Beleza. Agora, eu queria conversar com vocês, pessoal, sobre justamente... Vocês acham que tem algum jeito, por exemplo, de eu pegar isso aqui, que está no estado... Olha só, vou pegar um exemplo aqui com vocês. Eu estou aqui numa coisa que está no estado gasoso. Então, aqui ó, eu tenho uma coisa que está no estado gasoso. As moléculas estão bem afastadas, tá? Gás. Como é que eu poderia, gente, transformar esse gás em líquido, de acordo com o que eu tinha visto naquele simulador ali? Como é que eu poderia transformar ele em líquido? Baixando a temperatura? Baixando a temperatura, tipo mergulhando ele em gelo. Poderia fazer assim, né? Se eu mergulhasse ele em gelo, eu iria esfriar, que é baixar a temperatura conforme vocês estão falando aí. Baixando a temperatura seria uma possibilidade, beleza. Agora, porque baixando a temperatura as moléculas iam agitar menos e quando elas agitam menos, elas agregam mais, certo? Seria isso.
Agora, outra pergunta que eu faço para vocês. Tem algum outro jeito de eu fazer isso sem usar o calor, sem esfriar, sem esquentar? Tem um outro jeito de eu pegar as moléculas do gás e fazer virar líquido? Pensem, para virar líquido, eu precisaria agregar ou desagregar as moléculas? Agregar. Agregar. Como é que eu posso agregar elas? Bom, tu pode esfriar para elas agitar menos e elas começar a agregar, ou eu poderia fazer o que com elas? Eu poderia pegar elas Baixar a pressão. e apertar. Consegue ver que se eu apertasse elas, eu forçaria elas a se agregar umas com as outras e produzir, por exemplo, um estado líquido. Então, olha só, eu poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui poderia estar sendo feito, por exemplo, uma determinada pressão. Então aqui, ó, existe uma determinada pressão. Agora, se eu pegasse esse mesmo recipiente, que eu não vou conseguir desenhar igual nem em 1 milhão de anos, porque tá horrível o desenho. Vou tentar fazer horrível também. Tá. Aí o que vai acontecer se eu chegar aqui, ó, e aumentar a pressão algumas vezes aqui assim agora, ó. Agora eu vou aumentar bastante a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu forço o agregamento 3, 6, 7. Eu forço o agregamento das moléculas. E aí quando eu forcei o agregamento das moléculas, eu posso dizer que ela acabou se tornando uma coisa líquida. Então perceba aqui, ó, que o aumento da pressão, o que fez? Agregou as moléculas. Ele agregou as moléculas. A base, né, da força bruta, tu consegue agregar as moléculas. E é isso que eu quero estudar com vocês agora, a influência que fatores como a pressão têm no estado físico. Fatores como a pressão vai ter no estado físico. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha só. A influência da pressão no estado físico. Baixa pressão. Aqui, ó, gente, o que eu estou mostrando? Moléculas, sem a flechinha são moléculas de água líquida. Com a flechinha são as moléculas que conseguiram escapar. Deixa eu fazer dar uma lembrada com vocês em algumas coisas que nós estudamos. Vocês lembram sobre aquele negócio? Faz algumas semanas, quando eu defini para vocês temperatura e disse, temperatura é o grau de agitação médio das moléculas. Quando eu digo que pensa num copo com uma bacia cheia d'água. Quando uma bacia está cheia d'água e está com 50 graus Celsius, 50, significa que todas as moléculas estão agitando a 50 ou na média estão a 50, pessoal? Na média. Tem molécula a menos do que 50? Sim. Pode ter molécula até a menos 10, se é possível, é um ponto fora da curva, mas tem. Assim como pode ter molécula acima de quanto? Acima de 100, não pode ter? Por isso que quando tu bota uma bacia, eu tinha dito para vocês expor ao ar, o que acontece com a bacia? A água não vai evaporando, algumas moléculas vão escapando. Quem são essas moléculas que estão escapando? Aquelas que tinham agitação suficientemente grande para fazer isso, que significa uma agitação superior a 100 graus Celsius, por exemplo. Essa seria a ideia, tá? Então, gente, quando a gente deixa o negócio posto, as moléculas começam a escapar. Um dos fatores que influenciam em quantas moléculas vão escapar ou não é justamente a temperatura da amostra. Concorda que se a amostra tiver, ao invés de 50 a 90, vai ter mais moléculas que conseguem escapar agora, certo? Quando a média é 90. Agora, olha esse fator importante aqui, pessoal, que nós vamos estudar no sábado, a pressão atmosférica. Aqui, ó, gente, nós temos uma pressão executada pelo ar. E aqui vocês estão vendo que a pressão é baixa? Quando a pressão é baixa, pensa comigo, fica fácil ou difícil das moléculas escaparem, pessoal? Fácil. Fica fácil das moléculas escaparem. E quando a pressão é alta, fica fácil ou difícil das moléculas escaparem? Difícil. Difícil. Por quê, pessoal? Porque a pressão alta, ela favorece, presta atenção agora nisso aqui, abre os ouvidinhos e respondam aí. Quando a pressão é alta, eu estou favorecendo estados agregados de matéria ou desagregados de matéria? Agregados. Favorece estados agregados. Agregados da matéria. Ou seja, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Em outras palavras, ele dificulta dois processos de mudança de estado. Os processos que desagregam a matéria. Quais são os dois processos que desagregam? Na verdade, são três, mas vamos falar como se fosse dois. Quais são os dois processos que desagregam a matéria? Ele dificulta fusão. Por que fusão? Porque é sólido virando líquido. E dificulta também qual outro processo?
Evaporação. A vaporização, evaporação ou ebulição. Esses são os processos que dificultam quando a gente aumenta a pressão. Vocês conseguem ver isso ou não, pessoal? Sim. Consegue entender? Então me diz, em quantos graus a água entra em ebulição? Começa a virar gás. 100. 100 graus aonde? Quando a pressão é normal, quando a pressão é 1 atm, quando a pressão é a pressão do nível do mar. A pergunta agora que eu faço para vocês é a seguinte: se a pressão aumenta, mais pressão, eu vou precisar esquentar mais. Vai ficar mais fácil ou mais difícil fazer ebulição se eu aumentar a pressão? Mais difícil. Mais difícil. Então, mais difícil, né? Por quê? Porque vai ter que escapar as moléculas, vai ser mais difícil acontecer. A pressão não quer deixar. Então, a pressão sendo maior, o que acontece com o ponto de ebulição que era 100? Agora ficou mais difícil. Vai ter que chegar em quantos graus, hein? 110, Tem que aumentar. 120, 130. Aumenta. Então, o que eu poderia colocar aqui também, pessoal, de informação importante? Vou deixar nesse slide aqui, tá? Aumento de pressão. Ah, que bosta. Não posso escrever nesse cantinho. Que agonia. Pressão. Aumento de pressão. O que eu posso dizer também que aumenta? Aumenta o ponto de ebulição. Ou seja, a temperatura em que a ebulição vai acontecer vai aumentar. E aí eu pergunto para vocês, aumentar a pressão dificulta ou facilita um sólido virar líquido? Dificulta ou facilita isso acontecer? Pensem. Sólido, sólido agregado, líquido desagregado. Se eu aumento a pressão, fica fácil ou difícil desagregar, virar líquido? Fica difícil. Então, o que eu vou falar que aumenta também aqui? Eu vou dizer que aumenta aqui também o ponto de fusão. Vocês conseguem entender isso? Sim. Mas, Mauro, por que esse asterisco? Tem uma exceção? A temperatura normal da água. A questão da água vai ser diferente, porque a água, o problema é o seguinte, como é que é o gelo da água? Ele é assim, né? E como é que é quando ela vira líquida? Ela agrega mais. Então, tu consegue perceber que se tu apertar o gelo, ele tem uma tendência a virar líquido? Vocês conseguem perceber isso? Uhum. Porque as moléculas tendem a aproximar. Isso é comum, a gente até já vê. Tu aperta o gelo, derrete. Claro, tem a ver também com a temperatura do teu dedo, é um pouco outros 500. Mas se tu aperta o gelo, ele derrete? Sim. Sim, normal. Não é normal, isso é bizarro, isso é diferente. Um sólido, se tu apertasse, ele tinha que ficar mais sólido, porque tu estaria agregando mais as moléculas. O problema é que a água, como ela tem líquida e tem um estado mais agregado, ela vai ser uma exceção. Então tomem cuidado, tá, pessoal? Quem aperta sólidos, em via de regra, fica mais sólido ainda. Porém, a água, como o líquido é mais agregado do que o sólido, tu apertar a água acaba derretendo a água. Então, isso é uma coisa meio bizarra, meio diferente, tá, pessoal? Alguma dúvida aqui? Professor, Oi. tá. No sólido, ela é menos agregada do que no líquido, a água. Na água, sim. Na água, sim. Em qualquer... Tá. Sempre, em qualquer temperatura. Sim. Em via geral, sim. Deixa eu mostrar aqui pra ti de novo. Olha só. Água. Olha como é que é o sólido dela. Tá vendo? Olha o líquido. O líquido aqui meio que... Só um pouquinho que ele deu uma... Ele espalhou. Eu quero mostrar antes de espalhar. Olha o que vai acontecer quando virar... Olha a temperatura lá em cima. 72. Tá sólido ainda. Olha o que vai acontecer quando ele virar líquido. Vou deixar... quando ele virar líquido agora. Olha o que aconteceu. Tá vendo que as moléculas estão se aproximando? Sim. Os espaços vazios dela, ó. Eles estão diminuindo. Olha só, ela está aproximando. Então, isso é a coisa bizarra da história. Agora, se tu pegar o oxigênio, por exemplo, sólido, olha como é que ele é. Agora, olha o líquido. Olha como desagregou. Sólido, líquido. Gás. Argônio, sólido, líquido. Olha como o líquido desagregou horrores. Gás. Neônio, sólido, líquido. Olha como desagrega a diferença. E agora, olha a água, a diferença. Vê? Agrega, as moléculas têm o gelo ele tem muitos espacinhos vazios entre as moléculas aqui, vocês podem perceber, ó, que quando vira líquido, esses espacinhos vazios praticamente desaparecem. Então veja a diferença, né, de um argônio, por exemplo. Oi.
Isso é por causa da estrutura cristalina do gelo? Isso é por causa de um assunto extremamente complexo que qualquer professor que explicou para vocês fingiu que explicou. Ah, por causa das pontes de hidrogênio, por causa da estrutura cristalina, é um monte de coisa. Tem a ver com os espacinhos vazios que tem dentro da água. Agora, existem livros com centenas de páginas a respeito só desse fenômeno. É bem complexo, é uma coisa bem difícil. É uma razão química, não é uma razão física. Muito bem. Pessoal, eu queria mostrar para vocês também uma outra questão importante, que é isso aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. Dá uma olhadinha, gente, numa panela. Vamos pegar aqui uma panela. E nessa panela aqui eu vou colocar água, tá? Uma panelinha fechada, uma panelinha fechadinha normal, tá? Tá fechadinha aqui. Tem a tampinha dela. Mas tem frestinha, não é uma panela de pressão. E aí eu coloco aqui água. Eu coloco água na temperatura ambiente. E eu quero cozinhar uma coisa difícil de cozinhar, como feijão, tá? Então eu coloco aqui o feijão, que é um grão bem duro, né? Que ele para cozinhar precisa esquentar bastante ou ficar bastante tempo numa temperatura elevada. Eu pergunto para vocês, olha o que eu quero fazer aqui, gente. Eu quero montar com vocês aqui um gráfico. Eu quero montar com vocês aqui um gráfico que mostra nesse gráfico aqui a temperatura que o feijão vai ter ao longo do tempo. Eixo Y, temperatura. Eixo Y, temperatura. Ah, merda. Eixo Y, temperatura. E aqui o tempo. Qual é a temperatura que essa água começa? Uma temperatura ambiente. Começa numa temperatura 20 graus Celsius, certo? Aqui, pessoal. E aí, com o tempo que vai passando, uma chama acende aqui embaixo dela e vai aumentando a temperatura. Agora eu pergunto para vocês, o que vai acontecer aqui com a temperatura? O que vai acontecer aqui com a temperatura, pessoal? Aqui o feijão não está cozinhando? Sim. Só que o que acontece aqui? Por que acabou, depois de um certo tempo aqui, ó, eu continuo com a chama ligada, mas a temperatura não sobe mais, porque ele chegou numa temperatura. Qual é a temperatura que ele chegou aqui? Sim. 100. Qual é a máxima temperatura que essa água de panela vai chegar? Não vai ser a 100 graus? E aí, vocês conseguem ver que por muito, porque isso aqui é rápido de acontecer, vocês conseguem ver que por horas o feijão vai estar cozinhando em qual temperatura? 100. Em 100. Agora, a pergunta é a seguinte. Isso aqui porque tá vazando gazinho por aqui, tá? Agora a pergunta é a seguinte, pessoal. Se as moléculas de água que estão evaporando estão vazando por aqui, qual seria a diferença de eu usar uma panela de pressão? Uma panela de pressão que é extremamente vedada, que é assim, e não permite que a água saia. O que vai acontecer agora com a panela de pressão aqui, gente? Com a panela de pressão, o que vai acontecer é que a água que estava ali dentro, ela vai evaporar, certo? Ó, tá vendo que diminuiu já de volume. O problema é que a água que evapora não fica aqui dentro? Sim. Sim. Quando a água fica aqui dentro, o que ela vai fazer? As outras aguinhas que estão aqui querendo escapar vão encontrar uma resistência, porque essas moléculas de água que estão aqui dentro, e cada vez que escapa mais, o que vai acontecendo com a pressão ali dentro? Vai? Aumentando. E a pergunta é, a pressão quando aumenta ali, facilita ou dificulta a pressão? Facilita ou dificulta a molécula virar gás? Dificulta. Significa aumenta ou diminui o ponto de ebulição que antes era 100? Aumenta. Aí olha o que vai acontecer. O que está acontecendo aqui? A água está entrando em ebulição. Só que agora está entrando em ebulição em uma temperatura maior ou menor que 100 aqui, gente? Maior. Então, tu consegue ver por que o feijão vai acabar cozinhando mais rápido numa panela de pressão? Porque ele vai conseguir ficar submetido a uma temperatura superior a 100. E o interessante aqui, que eu nem cheguei a mencionar uma coisa, vamos supor que a temperatura vira 150. Quando chega em 150, o que começa a acontecer com a água ali dentro? Ela não começa a evaporar? Sim ou não? Sim. E aí, quando ela evapora, o que acontece com a pressão? Aumenta ainda mais. E aí, o que acontece? Ele vai de novo. Vai subindo de novo, subindo de novo, subindo de novo. E o céu é o limite.
Ele vai esquentando, 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 porque cada vez que tu atinge o novo ponto de ebulição, que é lá em cima, algumas moléculas escapam, aumenta a pressão e o ponto de ebulição sobe mais, e sobe mais, e sobe mais. E assim o feijão consegue se cozinhar a uma temperatura muito superior a 100. Uma panela normal vai ter temperatura máxima quanto? Uma panela de pressão vai ter temperatura máxima que vai subindo, subindo, subindo. Então a gente consegue perceber, enxergar que é assim que funciona essa questão de mudança de estado físico, tá, pessoal? Baseado em pressão. Então, aqui eu coloquei como exemplo a panela de pressão, certo, gente? Alguma dúvida aqui? E olha que na panela de pressão ela existe uma válvulinha que é de segurança aqui, que acontece por quê? Por um sem noção deixar aquilo ali muito tempo, aí o ponto de ebulição é lá em cima, a pressão é gigantesca, né? E aí, imagina até tu abrir a válvulinha numa pressão gigantesca e esguichar. Então, o que acontece naquela válvula de segurança é que se tiver uma pressão muito elevada, perigosa, aquela válvula abre e o gás vai escapando. Certo, gente? Alguma dúvida? Mauro, Oi. eu tenho. E aquela questão da panela de pressão numa altitude superior? Daí nós acho que não é panela de pressão. A gente pode pensar em panela. Numa panela normal, numa altitude superior. O que é uma altitude? A gente vai aprender isso no sábado, tá? Mas uma altitude lá em Gramado, por exemplo, tem menos pressão. Você sente no ouvido. Lá em Gramado tem menos pressão. Lembra que pressão dificulta a ebulição. Então, se tu diminui a pressão lá em cima, lá em Gramado, pessoal, tem menos pressão. Aqui, ó, baixa pressão. Lá em Gramado é mais fácil ou mais difícil virar gás? Olha aqui. Mais fácil, por isso que lá em Gramado o ponto de ebulição vai ser 100, vai ser mais que 100 ou vai ser menos que 100? Menos. Lá é mais fácil. Essa é a ideia da altitude, mas não, essas questões não costumam envolver panela de pressão. Essas questões Tá. costumam envolver panela normal dele. Obrigada, Mauro. De nada. Então vamos dar Ô, uma olhada. Mauro, Oi. o que acontece quando a panela de pressão estoura? Tipo, é um defeito na válvula? Sim, a panela de pressão ela tem que imagina a pressão de dentro dela, é gigantesca, né? A pressão de fora é pequenininha. Então ela tem que ser muito bem agarrada ali, muito bem vedada. Quando a pressão de dentro começa a ficar muito grande, se a panela não tiver uma vedação muito boa, se quebrar alguma válvula, alguma coisa, ela vai para cima, né? Sim. Bate no teto, assim, né? Por quê? Porque ali dentro tem uma pressão muito grande, ali fora é uma pressão pequena. Isso é um problema de vedação e isso é um problema de enfim, de vedação mesmo. Né? A agarrada dela ali não está muito forte. Certo? Tá. Alguma dúvida aqui, gente? Esse gráfico é importantíssimo. Ele cai também na prova de química. Vocês podem estar garantindo 2 questões. Olha o que esse gráfico mostra. Uma temperatura em função do calor. Começamos com qual temperatura? Vamos ler aqui, pessoal. 20. Aí a pergunta é, olhem para cá. Na etapa A aqui, ó, qual foi o calor que o corpo recebeu na etapa A, gente? Que macete. 200 joules, certo? E esse calor fez o quê? Fez isso aqui. E esse calor fez isso aqui, fez a temperatura subir. Subir de 20 até 40, certo? Então vocês já sopraram aí. Isso aqui é macete ou é mole, gente? Que macete. Isso aqui é macete, porque houve um calor de mudança de temperatura. Aí, de repente, chegou aqui. Quando chegou aqui, o que aconteceu? O calor continuou sendo fornecido e, como vocês podem perceber, foi fornecido, inclusive, mais calor do que na primeira etapa. Aqui, ó, foi fornecido mais calor que na primeira etapa. O calor na etapa B foi de quanto aqui? 350. 350, Bigo, não foi 550, né? 350. E o que aconteceu com a temperatura? Se manteve constante. Mole ou macete, então, gente? Mole. Significa o quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo na etapa B, gente, de bola? Mudança de estado. Mudança de estado físico. De repente, ele chegou novamente numa temperatura. Na temperatura não. Ele chegou novamente num ponto em que ele recebeu o calor. Quanto é que ele recebeu o calor C aqui, gente? Ele recebeu o calor C 200, certo? E isso fez com que ele aumentasse a sua temperatura aqui assim. Ó, aqui assim ele aumentou a sua temperatura.
certo? Aí ele chegou na temperatura de 90 e novamente o que aconteceu é que ele passou a receber calor e recebendo esse calor ele manteve sua temperatura constante. Mole de novo e ó, recebeu um calor em D que foi de 250 joule aqui. E depois ele passou novamente a sofrer um Ki macete nessa parte aqui. Então aqui houve um Ki macete e aqui também houve um Ki macete. Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Isso aqui é nível Beagle mestre já. Alguém consegue encontrar um problema nesse gráfico, um erro nesse gráfico? Eu encontrei agora. Eu trabalho com esse gráfico há alguns anos, já encontrei um erro agora. Vocês conseguem ver qual é o erro desse gráfico aqui? Ninguém consegue? É difícil. É um erro conceitual. É um erro conceitual de calor específico. É um erro conceitual de calor específico nas etapas A e C. Ninguém? Então, eu vou perguntar para vocês. Quanto de calor eu precisei na etapa A? 200. Quanto Ele de variou calor? na mesma quantidade? Ele variou a mesma, ele variou a mesma quantidade. Ah, na De verdade, não calor? tem. De Desculpa. temperatura. Desculpa, ele não tem erro não, tá certo. Eu já tinha arrumado esse gráfico, não tem mais erro. Mas não, como vocês disseram, recebeu o mesmo calor. Beleza, recebeu o mesmo calor. Porém, na etapa A, ele variou quantos graus? 22. E na etapa C, ele foi do 42 ao 90, que dá 48 graus na etapa C. Então, me diz uma coisa. Onde que foi mais difícil de esquentar? Na etapa A ou na etapa C? Etapa C. Na etapa A foi mais difícil porque ele variou pouca temperatura, Beagles. Na etapa C ele variou muito. Eu dei 200 e a temperatura subiu. Na etapa A eu dei 200 e a temperatura subiu um pouquinho. Então, onde que foi mais difícil de esquentar? Em A ou em C? Em A foi mais difícil. Significa que A, no estado que ele está em A, que é sólido, ele vai ter mais calor específico. Isso é uma questão interessante. Mais calor específico na etapa A. Sim. Na água, isso seria ao contrário? Na água isso seria ao contrário, sim. No geral, isso seria ao contrário, porque coisas líquidas e gases... Não é na água. Bota na água, sim. Na água, tá? Em quais trechos houve calor sensível, pessoal? Trecho A, trecho B e trecho... Opa, que merda. Trecho... Tô distraído hoje. Trecho A, trecho qual? C. Trecho C e trecho E. O calor sensível, não esqueçam, é o macete, tá? Em quais trechos houve calor latente? Trecho B, trecho D. Qual era o estado físico? Agora vamos falar de estados físicos aqui, pessoal. Que estado que eu tinha aqui? Sólido. Aí aqui o sólido virou líquido, né? Aí aqui eu tenho estado líquido. Aí eu tenho líquido virando gás. E aqui eu tenho estado gasoso. Certo aqui? Então, qual eram os estados em A, C e E? Sólido, líquido, gasoso. Certo? Qual é o ponto de fusão da substância? Qual é o ponto de fusão? Atenção, fusão é o que, gente? Fusão é sólido virando líquido. Qual é o ponto de fusão da substância? A fusão aconteceu aqui, ó, sólido virando líquido. Então, é 42 graus Celsius. O ponto de ebulição foi quando o líquido virou gás, ou seja, 90 graus Celsius. Quais estados coexistem no B? Atenção, gente, quais são os estados da matéria? Eu vou fazer um joguinho com vocês. Vocês me dizem qual é o estado da matéria no pontinho que eu botar. Aqui, qual é o estado da matéria aqui, gente? Sólido. Sólido. Qual é o estado da matéria aqui? Líquido. Tem só uma pessoa? Líquido. Aqui. Gás. Líquido e gás. Aqui ainda é líquido. Aqui é o quê?
Líquido gasoso. Líquido Líquido e e gasoso. Aqui, gás. Entendem? Então, no trecho B, que é esse aqui, ó, coexistem quais estados? Sólido com líquido. E no trecho D, líquido com gás. Certo, pessoal? Então, esse é isso aí, é assim que funciona. Esse gráfico cai bastante, tá? É um gráfico de substâncias puras. Misturas não vão ter isso aqui. O pessoal da química pode falar mais a respeito disso com vocês. Alguma dúvida, gente? Tranquilinho? Não. Oi? Muito bem. Bom, queridos, eu preciso que vocês resolvam na aula de hoje uma questão muito específica. O principal da aula de hoje é que nós aprendamos a resolver um tipo específico de questão, que nós chamamos, eu vou chamar de as questões da lei zero da termodinâmica. O que são as questões de lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica, como vocês veem, ela já tem um nome estranho. Sabe por que ela é chamada lei zero e não a primeira lei, nem a segunda lei da termodinâmica? Porque, na verdade, ela não é uma lei da termodinâmica. Ela é mais um lembrete. A lei zero da termodinâmica, presta atenção, não é um conceito físico que vai cair em prova. Não. É um jeito de resolver questão. É um jeito que eu vou ensinar para vocês de resolver um tipo de questão que cai muito, muito, muito. Que são aquelas questões de temperatura e de equilíbrio das misturas. Tá? Então, a lei zero da termodinâmica serve para encontrar temperatura de equilíbrio. É basicamente isso. Por exemplo, aqui eu tenho um líquido A, que está na temperatura 40. Aqui eu tenho um líquido B, que está na temperatura 20. Eu jogo os dois ali dentro, líquido A mais líquido B, chegando na minha temperatura de equilíbrio, que é 32 graus Celsius. Quando se mistura água quente com água fria, ambas trocam calor até que se atinja o equilíbrio térmico. Como é que eu descubro o equilíbrio térmico? Queridos, presta atenção, Beagles, presta atenção. Quem é a temperatura média? A temperatura média dos dois é 40 mais 20 sobre 2, que dá 30. Beleza? Beleza. Qual é a temperatura de equilíbrio ali? Aí, senhor, mas deu 32. Sabe por quê? Porque não é a média. Isso é uma coisa que eu preciso muito que vocês se liguem. Não é a média, tá, pessoal? Que é a coisa que vocês mais gostam de fazer. Eu faço a média. Tá errado. Tu vai errar. Tu vai errar a questão. Se tu quiser, faz a média e elimina a alternativa da média. Até pode ser que seja a média, a resposta muita coincidência, mas não será nas provas que vocês vão fazer. Não vai ser. Eles botam a média nas alternativas que é para os Beagle que não pensam, querem pensar, fazer a média. Porque é bonitinho fazer a média. Não vai funcionar. Temperatura de equilíbrio, abre o ouvidinho. Não é a média das temperaturas. Eu vou ficar puto se vocês mandar dúvida eu olhar que tem a média das temperaturas. Não vai funcionar. Temperatura média, a temperatura de equilíbrio não é a temperatura média. Não é. Certo, pessoal? Então te liga nisso aí. Como é que a gente vai saber qual é a temperatura média? Supondo, pessoal. Você está vendo o líquido A? Olhem para cá. O líquido A está mais quente ou mais frio? Mais quente. Mais quente. Mais quente. O líquido B está mais quente ou mais frio? Está mais frio. Aí, gente, o que eu posso dizer sobre o líquido que está mais quente e o líquido que está mais frio? O que vai acontecer no que diz respeito a calor? Tu concorda que esse aqui vai mandar calor para esse aqui? Sim. Então, a pergunta, supondo, por quê? Supondo que o A perdeu 200 calorias. Lembra que esse menos significa que o A, que estava quente, cedeu. Quantas calorias o B vai ter absorvido, pessoal? As 200. As 200? E o que é isso? É uma lei nova da física? Não. Isso é conservação de energia. O que um perde, o outro ganha. O calor não desaparece. Ele é perdido por um, ganhado pelo outro. Isso é conservação de energia. Então eu pergunto, mas senhor, como é que tu sabe que é 200? Eu supus, Bigo. Agora, se eu supus que um perdeu 200, eu posso supor que o outro ganhou 400? Não. Supôs que um perdeu 200, então tu já acabou imediatamente supondo que o outro absorveu os 200. Então a pergunta que é feita aqui, num sistema isolado, dois corpos que não estão mais trocando calor com mais ninguém, qual é a soma dos calores trocados, pessoal? Zero. O nome disso é lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica diz
que a soma dos calores em corpos que estão trocando calor, tipo assim, ó, abri um pote, botei água quente, barra de ferro fria, não sei o que, joguei tudo ali dentro, fiz uma misturança ali, fechei a panela. E qual é a temperatura de equilíbrio? Senhor, eu não sei qual perdeu calor, qual ganhou calor, como é que eu vou resolver? Tu não sabe quem perdeu e quem ganhou, mas tu sabe que se tu somar todo mundo vai dar quanto? Vai dar 0. Esta é uma boa estratégia para, por exemplo, calcular a temperatura de equilíbrio, certo, pessoal? Então, fazer a temperatura de equilíbrio vai passar por esse ponto aqui. Quer ver como funciona direitinho? Olha essa questão. Considerando que a massa do líquido A é 100. Então, eu sei que ó, a massa do A, vou colocar aqui, ó, a massa do A é 100 gramas, certo? E do líquido B, a massa do B é 400 gramas. Que o calor específico do A, Ca, é 1 caloria por grama grau Celsius. Qual é o calor específico do B, sabendo a temperatura de equilíbrio aqui? Então, o que eu sei, pessoal? Esse é o problema, a atitude bovina, ficar olhando para a questão e esperar o que vai acontecer. Não faz nada. Então, tu sabe uma coisa. Tu não misturou o líquido A com o líquido B e eles trocaram calor, então o que tu sabe? Se tu pegar o calor do A, somar com o calor do B, isso aqui vai dar quanto? Vai dar? 0. 0. Então, me soprem aí. O que aconteceu com o A? O A ele começou com qual temperatura? O A começou com a temperatura 40 e foi até a temperatura 32. O B ele começou com qual temperatura? 20 e foi até a temperatura 32. Beleza. Pergunta então, o que aconteceu com A e com o B? Macete ou mole? Macete. Tem macete. MaCa delta Ta mais MbCb delta Tb, isso aqui é igual a 0. A massa de A, 100. O calor específico de A, 1. Variação de temperatura final menos inicial, 32 menos 40 mais. A massa de B, 400. O calor específico de B, quero saber. Diferença de temperatura 32 menos 20 é igual a 0. Então, aqui eu tenho 100 vezes menos 8 mais 400 CB vezes 12 igual a 0. Então, aqui eu tenho menos 800. Aqui eu tenho 4800 CB. Não pode fazer cara feia para fazer continha. Vocês vão fazer o Enem. 4.800 CB é igual a 800 para o outro lado. E aí, CB será 800 por 4.800. 8 por 48, pessoal. 8 por 48 dá 1/6. Dá em torno de 0,15 aproximadamente. Caloria por grama grau Celsius. Então, seria essa que é a resposta. A física, ela morre aqui. A partir daqui, o caminho é árduo e chato, mas a física morre aqui. Depois é só matemática. E diga-se de passagem, matemática bem básica, tá, pessoal? Então, é montar, é somar os calores igualar a 0 e depois tu segue o baile montando que tipo de calor nós temos. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem a questão. Dá uma lidinha na questão aí. Eu vou fazer essa questão, depois eu vou fazer um intervalinho, tá? Dá uma olhadinha nessa questão. Ô, Mauro, Oi. só uma coisinha. No equilíbrio térmico, eu posso dizer que o fluxo de calor é constante? Não, no equilíbrio térmico, você Não. pode dizer que o fluxo de calor é 0. Não existe calor no equilíbrio térmico. Tá. O corpo, no caso, ele só vai ter temperatura, ele não vai ter calor. Exato, os corpos em equilíbrio térmico eles têm a mesma temperatura e por isso não trocam mais calor. Tá.
Vamos lá, queridos. Diz a lenda que o imperador Shenyang é o dragão lá no Shenlong, descansava sob uma árvore quando algumas folhas caíram do recipiente em que seus servos ferviam água para beber. Atraído pelo aroma, o imperador provou o líquido e gostou. Assim a tecnologia do preparo do chá. No dia de inverno, a temperatura ambiente está em 9. Temperatura ambiente, 9. Faça então o chá colocando 150 gramas de água a 100 numa xícara de porcelana à temperatura ambiente. A xícara de porcelana está na temperatura ambiente, que por sua vez é 9. Sabe-se que a porcelana tem calor específico 5 vezes menor que o da água. Calor específico da porcelana é o da água dividido por 5. Se não houver perdas de energia para a vizinhança e a xícara tiver massa de 125 gramas, a temperatura da água quando o equilíbrio certo. Gente, calor da xícara mais calor da água é igual a 0. É isso, certo? E o que vai acontecer? A xícara vai sofrer um macete. A água vai sofrer um macete. A xícara tem massa 125. O calor específico da xícara é o da água dividido por 5. Vou chamar de C sobre 5. Variação de temperatura da xícara final, que é a de equilíbrio, que ele quer saber, a temperatura de equilíbrio, menos a inicial dela, que é 9. Mais a massa de água, que é 150. O calor específico da água, que eu vou chamar de C. E a variação de temperatura que a água vai sofrer é a final menos a inicial, que é 100. Isso aqui tudo igual a 0. Então aqui, ó, eu vou ter 25C T menos 9 e vou passar isso para lá como menos, igual a menos 150C T menos 100. Isso aqui é igual a 0. Então veja bem, o C eu vou cortar. O 25 eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai sobrar 6 aqui. Então vai ficar assim, T menos 9. Isso aqui vai sobrar 6. 6T, cuida, todos contra todos, menos 600. Portanto, esse menos 600 para lá como mais, menos 9 mais 600... E esse T para lá como menos. 6T menos T. Ficamos com 5T igual a 591. Portanto, T é 591 por 5. Tá certo, tá errado isso, eu acho. Peraí. MXCX dá TX, C sobre 5 dá 25. 118,2. Não dá, não tem como isso acontecer, tá errado. Professor, não é menos 6T mais 600? Ah, muito bem, eu queria ver se vocês estavam atentos. Tá, então, agora vai melhorar tudo aqui. Viu que até, é por isso que tu achava, tem que cuidar para não achar essas coisas, gente, aqui. Isso aqui é um erro que eles já computaram que eu ia ser bigo e errar aqui, né? Só que eu não ia marcar, como eu disse para vocês, porque não pode ser. Eu não posso colocar um negócio com 9 e outro negócio com 100 e o equilíbrio dá em 118. Tu entende? Vocês têm que ser capazes de julgar a alternativa e perceber, não, tem coisa errada aqui, tá? Então, vou ter que apagar de pouquinho em pouquinho essa bosta, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar agora direitinho. Aqui nós temos, então, o menos 6 para lá como mais. Aqui é melhor. O menos 6 para lá como mais fica 7T. E aqui fica mais 600, né? E aí, mais 600 mais 9 fica 609. Então, o T vai ser 609 por 7. Que dá quanto isso aqui, pessoal? 609 por 7. Alguém faz a continha aí? Dá um desses dois aqui, eu imagino. 87. 87. Letra C de coronavírus. Feito, queridos. Então, essa aqui é mais o importante que vocês têm que se ligar. É evidente que vocês não erram a matemática, nem eu. O importante vocês se ligarem é o início. O início é a lei zero da termodinâmica. Como é que eu ia saber? Porque esse negócio de jogar várias coisas e deixar elas se equilibrar. Lei zero da termodinâmica.
Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos. 11h15 a gente volta para a parte final da aula, que é a resolução de alguns vários testes que eu separei para vocês, tá? E, enfim, são testes mais difíceis, inclusive, de lei zero, tá? Então, 5 minutinhos e eu já volto aqui. Fechem os microfones de vocês aí.
Muito bem, pessoal. Vamos seguir aqui com questões. Deixa eu ver se essa aqui... Essa aqui já é uma questão diferente das demais, pessoal. Dá uma olhadinha aqui. Para um certo procedimento industrial... Ô, Mauro, tá no livro essa questão? Todas estão no livro. Tá. Exceto uma que não tem nome de vestibular. Essa aqui tem. Para um certo procedimento industrial, necessita-se de água a 20 graus Celsius. Necessita-se de água a 20 graus Celsius. Mas só se dispõe de água no estado sólido a 0 graus Celsius de gelo e água fervendo a 100. Ou seja, eu vou misturar aqui água fervendo, uma massa de água que eu vou chamar de M1, tá? Que é a água fervendo, temperatura T0 de 100 graus Celsius aqui, e vou mergulhar e vou colocar barrinhas de gelo aqui, que eu vou chamar de M2, numa temperatura 0 graus Celsius, e isso aqui é gelo, ou seja, está no estado sólido, tranquilo? A relação entre a massa de gelo e a massa de água fervendo, que se deve misturar em um recipiente adiabático para a obtenção do que ele quer saber. Então, a massa de gelo M2 por M1. Ó, a relação das duas massas vale quanto? Não interessa o que ele pergunta. Se ele pergunta a temperatura de equilíbrio, se ele pergunta qual é a massa de uma, do outro. O que importa, pessoal, é tu perceber que tu tem gelo e que tu tem água fervendo e que se tu misturar os dois, tu somos calores igual a 0. É isso? Agora você tem que tomar um cuidado com o gelo, pessoal. Porque o que vai acontecer com o gelo? Duas coisas acontecerão com o gelo. Qual é a primeira coisa que vai acontecer com o gelo? O gelo está em 0. Ele pode virar água em 20 imediatamente? Não. O que precisa acontecer com o gelo primeiramente, pessoal? Ele troca de estado físico. A primeira coisa que o gelo tem que fazer é trocar de estado. Derreter. Que mole. Não é isso aqui? Opa, M2, ó. Que é o gelo, chamei de M2. Certo ou não? Aí ele derreteu. Sim. Depois que ele derrete, ele precisa chegar em qual temperatura, pessoal? 20. Então, eu preciso que o gelo sofra um macete. M2C delta T. Já a água começou em quantos graus? Em 100 e terminou em 20. A água simplesmente sofreu um macete. Então, virou 3 calores, acabou virando, ó. M2 vezes 80 mais M2 vezes 1 vezes... Qual é a variação de temperatura? De 0 até 20 é mais 20. Mais M1, massa do primeiro. A massa M1 que eu quero saber. M1 vezes 1 vezes a diferença de temperatura. Beagles, cuidado. Quem começa em 100 e termina em 20, qual é a variação de temperatura, pessoal? 80. Quanto? 80. Menos 80. Certo, pessoal? Vai dar erro essas coisas. É menos 80. Então, aqui eu tenho 80M2 mais 20M2 menos 80M1 é igual a 0. Portanto, 100M2 é igual a 80M1. Agora eu preciso isolar o M2 por M1. Passo o M1 que está multiplicando, dividindo.
e passo 100 que estava multiplicando, dividindo. Portanto, a razão entre os dois é 80 centésimos, 8 décimos, que dá por 2, né? Que dá 4 quintos. Essa é a razão. 4 quintos, letra A de iPhone. Certinho, pessoal? Dúvidas? Tu viu que eu comecei somando os calores, beleza? E aí eu começo a me perguntar, tá, mas que tipo de calor? Pode ter 2, pode ter 3 calores até dentro de um dos dois só. Eu tenho que te perguntar o que aconteceu. Doutor, Oi. ali fica menos porque tem que fazer 20 menos 100. Pode ser, final menos inicial. Ou tu pensar, quem partiu de 100 graus Celsius e foi até 20, qual foi a variação? Diminuiu 80, não é isso? Tá. Diminuiu 80, tá? Então, tentem vocês montar essa questão aqui agora. Ô, Bigos, me ajudem numa coisa aqui. Água fervente, o que é isso? Água fervendo a 100 graus. Tá. Tudo bem. É chumbo e água. Então vamos lá. Eu nem preciso pensar muito. Calor da água mais o calor do chumbo, que eu vou chamar de C aqui, é igual a 0, tá? Então vamos lá. O que aconteceu com a água? Vamos ver a água. A água, vou botar aqui no cantinho, ó. A água, ela começou numa temperatura 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, desculpa. Ah, que merda. Ah, risquei.
Temperatura inicial 100 graus Celsius. E ela vai terminar em qual temperatura? Ó, eu quero que ao final do processo toda a água tenha vaporizado, mas se encontrou a 100. Ou seja, a temperatura final dela também é 100. O que aconteceu com a água, então? Apenas, pessoal, um quimole. O calor da água é apenas um quimole. Ela apenas sofreu a vaporização. Então, a água sofreu um MAL de vaporização. Já o chumbo, outros 500, porque o chumbo ele estava derretido na temperatura de fusão 327. Olha como é diferente a história do chumbo. O chumbo ele começou na temperatura 327, terminou na temperatura 100, mas além de tudo, ele começou líquido e terminou sólido. Ou seja, o calor do chumbo sofreu dois, então, na verdade. O chumbo sofreu um mole de fusão e depois ele esfriou. Assim. Certo? Então, a massa de água, ele disse ou não disse ou ele quer saber? É isso que ele quer saber? Eu vou chamar de M. O calor latente de vaporização da água, 540. A massa de chumbo foi dada como 300. O latente de fusão, 5,5. Mais a massa de chumbo vai ser quanto? A massa de chumbo é 300. O calor latente do chumbo, o calor específico do chumbo é 0,03 vezes o ΔT do chumbo, que vai acabar sendo do 327 até o 100 menos 227 igual a 0. E aí foi 540 massas mais 300 vezes 5,5. Aqui tem um pega-ratão que é filha da puta. Alguém consegue ver onde é que eu errei aqui? Que processo é esse aqui, gente? Fusão? Sim. Líquido para sólido é fusão, gente? Não. Solidificação. Solidificação Não, é solidificação. Solidificação não é o contrário da fusão? Tinha que colocar negativo? Sim. Então aqui é solidificação, mas Sor, ele não deu de solidificação, ele deu de fusão, então tu tem que colocar um menos. Indicando que tu ganha calor, o outro tu perde calor. Isso é muita sacanagem, essa questão aqui. Que merda. Tá? É ruim. Aí nós temos aqui 550 vezes 3 dá 1.650 negativo. Aí aqui dá 9 vezes 227. Eu vou fazer com calculadora aqui, porque eu tô com preguiça. 227 vezes 9, 2043 menos 2043 é igual a 0. Então eu tenho isso mais 1.650. Então aqui fica 540M é igual a, passei para o outro lado, 3.693. M vai ser isso dividido por 540, que dá 6,8. Cuidado, pessoal. Muito cuidado. Sabe como é que eu me liguei nisso, pessoal? O que eu acho que vocês têm que começar a fazer essas coisas? É porque eu me liguei que a água, ela está esquentando, ela está absorvendo o calor. E o chumbo que estava lá em cima, ele precisou baixar, estava com a temperatura, então ele tem que liberar calor, o calor dele tem que ser negativo. Então a gente tem que se ligar nessas coisas, tá? Então sempre vai acontecer isso? Um vai ficar negativo e o outro positivo? Ou não necessariamente? Ó, um sempre menos, o outro sempre mais. Por isso que a soma dos calores vai dar 0. Certo? Então, sim. Sim, mas eu falo a temperatura deles. Temperatura? É ali o... Mas de temperatura, o eu acho que ela delta quer T. saber.
O delta T. Se houver variação de temperatura, sim. Se um crescer, o outro tem que decrescer, né? Um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Esse aqui eu quero fazer com vocês, porque eu tenho esse retangulinho vermelho que é uma questão teórica. E um calorímetro. O que é o calorímetro, pessoal? O calorímetro é o recipiente, é o lugar onde a gente faz o experimento. Vocês lembram da questão da xícara do imperador? A xícara não roubava calor da água? Então aquilo é como se fosse um calorímetro. Um calorímetro cuja capacidade térmica é 10 calorias por grau Celsius. É a capacidade térmica do calorímetro. Cesão do calorímetro igual a 10 calorias por grau Celsius. Encontra-se uma amostra de 100 gramas de água a uma temperatura 20. Massa de água, temperatura da água, 20 graus Celsius, tá? Massa de água igual a 100 gramas. Beleza. Considera que nesse instante se mergulha uma barra de cobre. Massa de cobre igual a 200 gramas. Uma temperatura inicial da massa de cobre de 120 graus Celsius. Qual será a temperatura de equilíbrio? A temperatura de equilíbrio disso aqui vai ser quanto? Faltou dar um dado aqui, na verdade 2 dados, senão não dá para resolver, tá, gente? Considere calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, calor específico do cobre, 0,1 caloria por grama grau Celsius, certo? Muito bem. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Tem que somar os calores e igualar a 0. Calor da água mais calor do cobre é igual a 0. Assim, gente, tem quantos corpos em contato aqui? 3. O calorímetro também está na jogada nessa questão. Esse é o diferencial da questão, tá? Vai faltar espaço aqui para mim. A água vai sofrer um macete, então vou colocar aqui, ó, MaCa delta Ta. O cobre vai sofrer um macete, MCu Ccu delta Tcu. Calorímetro também, massa do calorímetro, C do calorímetro, delta T do calorímetro igual a 0. Então, atenção agora. Massa de água, 100. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura final, que é a do equilíbrio, e inicial, que é 20, onde ela começou. Cobre, massa de cobre, 200. Calor específico do cobre, 0,1. Final menos a inicial do cobre, que é 120. Mas, e agora, Mauro? Tu não tem a massa do calorímetro, nem o calor específico do calorímetro. Mas o que é isso aqui, gente? É a capacidade. É a capacidade térmica do calorímetro, que vale 10 vezes a diferença de temperatura. Agora, atenção. Final menos a inicial. Qual é a inicial do calorímetro? Ele estava com a água dentro dele, gente. 20. Portanto, olha o que vai dar aqui. Todos contra todos. 100T menos 2.000. Mais. Aqui dá 20, tá? 20T menos 2.400. E aqui 10. 10T menos 200 é igual a 0. Agora, vamos lá. 100T mais 20T mais 10T. 130T. Menos 2.000, menos 2.400 são menos 4.400, menos 4.600. Para o outro lado, como 4.600. T vai ser 4.600 por 130. Isso aqui vai dar 460 por 13. Eu vou fazer a conta aqui para vocês. Atenção. 460 por 13. 460 dividido por 13. Eu vou achar 35,38 graus Celsius. Atenção, porque eu quero chamar a atenção de vocês agora. A minha pergunta é, essa é a resposta. Fechou, essa foi a resposta da pergunta.
A pergunta é, sem calorímetro daria quanto? Porque não é comum a gente considerar a influência do calorímetro. No geral, pessoal, o calorímetro, ele não influencia. Qual foi a influência do calorímetro aqui? Olha na continha, pessoal. O calorímetro não somou 10T aqui, sim? Então, ao invés de 130T, seria 120. O calorímetro somou 200 nesse termo aqui, então seria 4.400. Vocês concordam que esse seria o resultado sem o calorímetro, pessoal? Todos enxergam isso aqui ou não? Sim. Sim? 4.400 por 120, 36,67 graus Celsius. Vocês conseguem ver que o calorímetro influenciou no resultado, sim ou não? Sim. Sim. Porém, ele influenciou muito ou pouco? Pouco. Influenciou pouquinho. Por que que o calorímetro influenciou tão pouquinho? Vocês conseguem ver por quê? Qual era a capacidade térmica da água? Capacidade térmica. Aqui não é 100, gente? Sim ou não? Sim. Quem é a capacidade térmica do cobre? 20. E quem é a capacidade térmica do calorímetro? Só 10. O que fez o calorímetro influenciar pouco? A Capacidade térmica. Foi pequeno ou grande? Pequeno. Se um calorímetro fosse ideal, perfeito, ele ia influenciar no experimento ou não? Não. Não. Então eu pergunto para vocês, quem é a capacidade térmica do calorímetro ideal? Ideal é aquele que não influencia. Qual é a capacidade térmica dele? Zero. Tem que estar travando tudo aqui. 0, pessoal. Então, o calorímetro ideal, que significa aquele que não influencia em nada, ele vai apresentar capacidade térmica 0, tá? É o que não influencia, tá? Então, o que não influencia em nada, em rigorosamente nada, é o calorímetro ideal, que tem capacidade térmica nula. Não esqueçam disso. Isso é uma questão. Mauro, Oi. para dar 0 ali, o calor específico tem que ser 0? Pois é, né? Teria que ser 0, ou a massa dele teria que ser 0. Na verdade, ele tem que ser é um misto dos dois. Nunca vai ser 0, por isso a palavra é ideal, né? Teria que ter o produto MC muito pequeno. Pode ser um calor específico muito pequeno e um recipiente também bem levezinho. Mas o calor específico teria que ser 0? Sim. Tem como isso acontecer? Não. Por isso ele é ideal. Só existe na ideia. Tá? E essa questão aqui? Quantas tem? Tem 4. Vou fazer com vocês, então. Olha essa aqui. Uma certa quantidade de gelo a temperatura -7. Vamos escrever aqui do ladinho. Gelo. Gelo começa na temperatura -7. Certa quantidade, não disse quanto. De capacidade térmica desprezível o recipiente adiabático. O que significa isso, pessoal? Que ele é ideal. Tu não vai colocar o recipiente na jogada. Contendo 500 gramas de água pura. Então, vamos lá. Água... Massa de água 500 gramas a uma temperatura inicial 40 graus Celsius, sob pressão normal. Após algum tempo, a temperatura de equilíbrio, temperatura final de tudo, 30. Comecei com gelo a -7, terminei com gelo em 30. Comecei com água a 40, terminei com água em 30. Isso vai ser importante. A pergunta é qual é a massa de gelo? M do gelo é igual a tanto. Então, vamos lá. Calor do gelo mais calor da água. Soma tudo, tem que dar quanto, gente? 0. O que o gelo fez? O gelo partiu de -7 e chegou até 30. Então, o gelo, ele fez quantas coisas? Olha isso, pessoal. Quantas coisas o gelo vai ter feito? Começa comigo. Primeira coisa, eu vou dividir em 3 calores. A água foi fácil, de 40 para 30 ela sofreu um macete. Sabe por quê? Porque a água simplesmente, ela foi de 40 graus Celsius para 30 graus Celsius. Já o gelo, pensa, o gelo começou em -7. O que ele começa fazendo? Esquentando ou derretendo, pessoal?
Derretendo. Tentando. Esquenta. Esquentando. Ele Ele esquenta. está em menos 7, não derrete em menos 7. De menos 7 até 0. Essa é a primeira coisa. Aí chegou em 0, o que ele faz? Daí ele vai lá e derrete. Vira gelo em 0. Aí ele tem que ir de 0 até 30. É isso que aconteceu com o gelo. Então pode acontecer esse monte de coisa aí, né? Primeiro, então, vai ser massa do gelo, C do gelo, que é 0,5 vezes mais 7. Depois, massa do gelo vezes o de derretimento, que é 80. Depois, massa do gelo. Agora, qual o calor específico? Já derreteu. 1. E de 0 a 30, mais 30. Soma. Massa de água foi dada como sendo 500. Calor específico da água, 1. Variação de 40 para 30, menos 10. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, vamos ficar aqui com 3,5 m mais 80 m mais 30 m menos 5.000 igual a 0. 113,5 m é igual a mais 5.000. Então, m vai ser 5.000 dividido por 113,5. 44. B. Sor, Oi. tem mais algum sinônimo para falar que o recipiente é ideal? Não, outro de... adiabático não tem a ver com ser ideal, tá? O ser ideal é capacidade térmica desprezível. Ou tu fala que é um recipiente que tem capacidade térmica desprezível, ou tu fala que é um calorímetro ideal, é a mesma coisa. Ah. Adiabático não é isso, tá? E quando a gente vai saber se a gente tem que considerar o calorímetro ou não, ele tem que falar? Quando é que tu não vai considerar? Quando ele disser que a capacidade térmica é desprezível. Tu considera quando ele menciona, porque daí ele menciona, diz, que nem eu falei aula no passado. E um calorímetro cuja capacidade térmica é 10. Porra, ele está dizendo considera o calorímetro, né? Então tu tem que te ligar nisso aí. Agora, aqui ele disse que era desprezível, então tu despreza o calorímetro. Certo? Olha essa aqui. Quem é que perguntou? Foi a Caroline? Não, a Gabriele, desculpa. Isso. Gabriele, olha essa questão. Uma garrafa térmica cuja capacidade térmica não pode ser desprezada. Pronto, tem que considerar a garrafa térmica. Tá? Contém 280 gramas de água. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Água. Massa de água, 280 gramas. A temperatura do sistema garrafa-água é 30. Uma massa de 70 gramas de gelo, água a 0 graus. Gelo. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. É colocada na garrafa. Sabe-se que o calor específico da água no estado líquido é 1 e que o calor latente de fusão é 80. Considere que o sistema garrafa, água, gelo é adiabático, que a pressão é de 1 atm e que a temperatura de equilíbrio, temperatura final é 10. A massa de gelo ele deu como sendo 70. Então vamos lá. Calor da água mais calor do gelo mais calor do calorímetro igual a 0. Vou chamar de garrafa. Vou chamar de calorímetro mesmo. Calorímetro, tá? Então vamos lá. O que a água fez? A água, gente, ela simplesmente foi de 30 para 10. Já o gelo, outros 500. Gelo começou em 0. A primeira coisa que ele faz é derreter. O gelo, ele faz a fusão e depois ele faz, além da fusão, ele vai de 0 até 10. Então, ele fez 2. O calorímetro começou com quantos graus, pessoal? Ele estava na garrafa. Ele começou com 30, foi até os 10, que é o equilíbrio. Então, agora eu vou ser capaz de dizer o que aconteceu aqui. A água, um macete. O gelo, o gelo primeiro derreteu. Massa de gelo L de fusão. Aí depois que derreteu, pessoal,
é massa de gelo C da água, porque já virou água, né? ΔT. E o calorímetro vai ser massa do calorímetro, C do calorímetro, ΔT do calorímetro, igual a 0. Agora vamos substituir letrinha por número. 280, variação de temperatura da água de 30 para 10, diminuiu 20, mais a massa de gelo 70 vezes 80, mais a massa de gelo 70 vezes 1 vezes mais 10, que é a variação de temperatura. Mas, atenção, ele não quer saber massa de calorímetro nem calor específico, ele quer saber capacidade térmica. Então, chama isso aqui de Czão, que é a tua pergunta. E aí tu multiplica pela diferença de temperatura que o calorímetro experimentou, que é igual a 0. E aí nós temos aqui o seguinte, menos 55600, menos 5.600, mais 5.600, olha que boazinhos, olha que bonzinhos que são os físicos, mais 700, menos 20C é igual a 0. 20C para o outro lado, 700 é igual a 20C, então C é 700 víntimos, que dá 35. Letra E de MSL. Feito? Dúvidas aqui, pessoal? Eu vou até o meio-dia, tá, queridos? Alguma dúvida, queridos? Não. 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 Em um calor... Olha essa aqui. As últimas eu botei as chatinhas já para eliminar vocês me encher o saco no ato. Mentira. Verdade. Ó, em um calorímetro são colocados 2 kg de água no estado líquido a uma temperatura 0. Então eu coloco 2 kg de água no estado líquido numa temperatura 0. Vou escrever isso aqui. Água. Massa de 2 kg, temperatura inicial 0 graus Celsius. A seguir são adicionados 2 kg de gelo. Gelo. Massa de água. Massa de gelo. 2 kg de gelo numa temperatura não especificada. Após algum tempo, tendo sido atingido o equilíbrio térmico, verifica-se que a temperatura da mistura é de 0. Opa, temperatura final 0 graus Celsius. E que a massa de gelo aumentou 100. E que a massa de gelo aumentou 100 gramas. Vou botar aqui, ó. Mais 100 gramas de gelo. O calor específico do gelo é a metade do calor específico da água e que o calor latente de fusão do gelo é 330 kJ por quilograma. Desconsidere a capacidade térmica do calorímetro e a troca de calor com o exterior. Nessas condições, a temperatura do gelo que foi inicialmente adicionada à água era aproximadamente de... Vamos lá? O que eu sei? Senhor, eu nunca sei como é que começa. Porra, Beagle, começa sempre do mesmo jeito. Soma os calores igual a 0. A pergunta, o que aconteceu com a água, gente? A água começou em quanto? 0 e terminou em quanto? 0. O que aconteceu com a água, então? Opa, o que significa isso aqui, gente? Gelo. 100 gramas de água congelaram. Ou seja, a água sofreu um mole. Eu vou chamar de ΔM vezes L de fusão. Certo, queridos? Vezes o L de fusão. Fusão não, Beagle. Solidificação. Solidificou. E o gelo, o que aconteceu com o gelo? Ele começou numa temperatura... Vocês estão vendo que o gelo começou numa temperatura negativa aqui? E chegou até em 0. Então, o gelo sofreu um macete. Certo ou não certo aqui, pessoal? Certo. Qual é a massa que eu coloco? Ó, o L de solidificação, queridos, o de fusão é 330 kJ por quilograma. Menos para a solidificação. É menos. Certo ou não certo aqui? Certo. Tá? E qual é a massa que eu coloco aqui? Eu coloco a massa de água 2 kg, sim ou não, gente?
Não. Eu só coloco a massa que congelou, que foi 100 gramas, 0,1 quilos. O gelo que esquentou foi 2 quilos, vezes o calor específico 2,1 kJ por quilograma grau Celsius, vezes a diferença de temperatura final, 0, menos a inicial, T0. Agora vamos lá. Menos 33. Está tudo no sistema internacional, nas unidades corretas. Ah, o senhor está em quilo, não tem problema, os dois estão em quilo. Menos 33 mais 4,2 vezes menos T0. Isso aqui é igual a 0, certo? Então eu posso passar esse 33 para o outro lado. Fica menos 4,2 T0 é 33. E aí o T0 vai ser 33 por menos 4,2, que dá menos 7,9. Eu coloquei questões bem difíceis para vocês aqui, tá, gente? Vocês vão ver que as outras questões são mais fáceis, mas eu coloquei as piores aqui, justamente que é para a gente exercitar em cima delas. Comecei com umas mais facinhas ali no início, mas estou colocando as piores do livro, basicamente, aqui. Tá, então agora vamos para... Oi. Eu não entendi como é que tu sabia da temperatura do gelo ali. Como é que eu sabia? É que tu falou que ela era negativa. Não peguei esse cálculo. Não. Variação de temperatura é o quê? Final menos inicial. Opa! Eu tô muito dormindo hoje, cara, sério. Final menos inicial. Quem é que perguntou? Eu, Gabriele. Gabriele, final menos inicial. Qual é a final? A final é? Tá. 0. E a inicial eu não sei. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Eu não entendi uma coisa, Mauro. Sim. Por que tu usou só 0,1 quilos ali na massa da água? No que mole... Quem que vai no que mole? O que é essa massa aqui do que mole? A massa do que mole muda de estado. é a massa que muda de estado. Massa que muda de estado, né? Então, quando eu vou no que mole, quando eu fui no que mole, olha o que disse. Disse que a massa do gelo aumentou 100 gramas. O que significa isso? 100 gramas... 100 gramas de água congelaram. Por isso que eu coloquei aqui os 100 gramas. São só os 100 gramas de água que congelaram. Não foi os 2 quilos de água que congelaram. Foi só 100 gramas. Então, e daí restou, no caso, no sistema, água líquida. Restou. Tá. Que tipo de sistema que vai ter no final? Vai ter 2.100 gramas de gelo, 1.900 gramas de água. Os dois em equilíbrio em 0. Pode ter água e gelo em 0? Pode. É a única temperatura que eu tenho água e gelo, não é 0, gente? Sim. É a única temperatura que eu posso ter os dois. Mas posso passar, gente? O resto da água ali não vai trocar calor nenhum? Não. Ele já entrou em equilíbrio. Quando os dois estão em 0, não troca mais calor. Tá. Vamos ver essa aqui? Essa aqui é uma questão que envolve isso que eu acabei de falar. Num piquenique com a finalidade de obter água gelada, misturou-se num garrafão térmico de capacidade térmica desprezível. Ó, Gabriela, a tua pergunta de antes, ó. O garrafão térmico tem capacidade térmica, despreza ele. 2 quilos de gelo picado a 0. Então vamos começar. Gelo, massa do gelo, 2 quilos. Temperatura inicial, 0. 3 quilos de água. Então vamos lá. Água. 3 quilos. Massa de água, 3 quilogramas. Estavam garrafas ao ar livre. A temperatura ambiente de 40. Temperatura de 40 graus Celsius. Desprezando-se a troca de calor com o meio externo e conhecidos o calor latente de fusão 80 e o calor específico da água 1, a massa de água disponível para beber em quilos depois de estabelecido o equilíbrio térmico. Não, peraí. Eu tenho 3 quilos de água e tenho 2 quilos de gelo. Esse gelo não vai começar a derreter, gente? Sim ou não? Sim. Se vai começar a derreter, tem alguma chance de eu, depois de muito tempo, ainda ter 3 quilos de água? Não. Opa! Não. Eu tô muito tonto hoje, gente. Não vai ser 3.
O que eu tenho que descobrir? O que ele está te perguntando aqui? Me explica. O que ele está te perguntando aqui? Quanto de gelo virou água? Quanto de gelo vai virar água? Quanto de gelo vai virar água? Pode ser o máximo, não é 5 quilos que todo gelo vire água? Sim. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Teste. Quanto é todo o calor que a água consegue liberar? Tu consegue perceber que todo o calor que a água consegue liberar é ela esfriando todos os 40 graus, concordam? A massa de água é quanto? 3 quilos. 3 quilos. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. E a diferença de temperatura que a água sofreria seria menos 40, certo? Então aqui, ó, 3 quilos vezes... Isso aqui vai dar... Aliás, aqui tem que transformar em 3.000 gramas, tá? Então aqui vai ser 3.000 vezes 40, são 120 mil calorias, certo? Aqui, pessoal? Sim. É isso. 120 mil calorias. Tá. Teste. Isso aqui. Se eu der tudo pro gelo, tu concorda que se eu conseguir derreter o gelo inteiro, eu vou ter daí tudo de água? 5 quilos. Será que isso é capaz de derreter o gelo inteiro? Vamos ver. Como é que eu sei se isso é capaz de derreter o gelo inteiro? Entrega tudo pro gelo. 120 mil. E a caloradinha 80. Quanto é que vai dar isso aqui? Em gramas, tá, pessoal? Em gramas, isso aqui vai dar 12.000 por 8, que dá por 4, né? Dá 3.000 por 2, dá 1.500 gramas que eu derreti. Então a pergunta é, a água vai conseguir derreter todo o gelo, os 2 quilos, gente? Não. Só consegue derreter quanto? 1.500. Então a pergunta, quanto de água eu vou ter no final? 500. Eu vou ter quanto de água no final? Já tinha quanto? Já tinha 3 mil. 3. E agora eu ganhei 1.500. Então agora eu vou ter quanto 500? 4.500. Quanto que restou de gelo ainda? 500 gramas. Pergunta extra. Esses caras vão beber uma água a quantos graus? Qual é a temperatura de equilíbrio? Não é 0? É 0. Por que é 0? Porque eu não estou dizendo que no final tem 4.500 de água e 500 de gelo. Como é que eu posso ter água e gelo no final? Só tem uma temperatura que os dois conseguem se entender no final. Que é quantos graus? 0. Então isso não foi uma pergunta, tá? Mas seria uma pergunta interessante também. Certo, pessoal? Alguma dúvida, gente? Oi. Não tem como fazer essa questão por outro jeito? Tipo, Q1 mais Q2 igual a 0, assim? Se tu fizeres Q1 mais Q2 igual a 0, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer assim, ó. M1 vezes L1, que é o gelo, e a água no macete, certo? Sim. Só que daí tu vai ter que intuir, tu vai ter que fazer um teste. Tu vai ter que colocar aqui, ó, ela esfriando todos os 40 graus e tu tem que cuidar com o resultado. Por exemplo, assim, ó, vocês têm que tomar cuidado. Vocês acham uma coisa que... O que vocês fariam se encontrasse o M1 valendo, sei lá, 7 quilos? Não ia ter como. Pode acontecer. Pode acontecer. Aí tu tem que interpretar o resultado. O que tu teria que fazer para interpretar esse resultado? Como assim 7 quilos? A água esfriou toda e ela teria derretido até 7 quilos. Mas, Mauro, só tem 2 quilos. Então, tu tem que entender que aconteceu o quê? Que ela conseguiu derreter tudo. Tu entende? Tu teria que perceber que ela não derreteu 7, que ela derreteu o máximo possível que era. Tá, Às vezes pode dar um valor superior e aí você ficar meio em pânico. Acontecer. Tá? Mas o que tu tá fazendo, na verdade, é um teste, porque tu não sabia que ela baixou 40 também, né? Tu não sabia. Agora tu sabe no final que ela não derreteu todo o gelo. Então ela vai ser, né? Primeiro tem que fazer entendi. Essa é a questão mais difícil de lei zero de termodinâmica. Esse tipo de questão que sobra os dois, que não sabe muito bem qual é a temperatura, tem que fazer meio que um teste. Tá? É uma questão importante também. Certo, gente? Alguma dúvida, queridos? Oi. Como tu viu que era o 40 mesmo? Eu fiz um teste e pensei assim, eu vou ver quando a água esfria tudo,
quanto de gelo ela conseguiria derreter. Tu consegue perceber que o máximo de gelo que ela consegue derreter é quando ela esfria tudo? Sim. Então, eu fiz esse teste, eu esfriei ela tudo e joguei no gelo para ver qual é o máximo de gelo que ela consegue derreter. Assim que eu fiz. Ah. Entende? Eu meio que, por isso eu tô falando, tem que usar a teoria. Eu quero saber o máximo que ela consegue derreter. Então é o máximo que ela consegue esfriar, né? Que é os 40 graus. Mais alguma dúvida, queridos? Sim. Tudo tranquilo? Quantas pessoas me prestigiaram hoje? 12. Que vergonha. Que vergonha. Eu sou humilhado mesmo. Tá. Eu vou... A aula está gravada e será disponível. Ô, Mauro, Oi. e se tu fizesse de tarde, será que não teria mais gente? É que a minha turma da manhã é mais lotada que a da tarde, né? Mas praticamente de madrugada, só. Vocês preferem de tarde? Não. Não sei. Vou fazer uma Na Eu real, tô gostando desse horário. Eu gosto Eu vou muito também de manhã. eu vou eu fazer acho uma que prefiro votação. assim. Não, eu vou fazer uma votação no grupo, é mais adequado, tá, pessoal? Porque tem mais gente e tal. Mas a turma da manhã, teoricamente, tem mais gente, né? Com esse negócio de quarentena, geralmente vocês podem assistir em qualquer horário. Geralmente, né? Mas, enfim, eu até pensei em fazer tarde, porque tem gente que está com aula em colégio. E aí eles estão assistindo as aulas de manhã, o pessoal do Leonardo, coisa assim. Então, quem sabe eu não vá alternando também daqui a pouco. Dá para fazer uma alternância. Professor, Para mim é irrelevante. Oi. professor, é que, tipo, se tu gravar de manhã e disponibilizar, quem quer é olhar de tarde vai poder olhar. Daí, se tu gravar de tarde, tipo, quem olhava de manhã não vai poder. Exato. Agora eu lembrei. Foi por isso que eu fiz de manhã. Tem razão. Isso é verdade. Eu tinha decidido lá de manhã. Não tem como fazer diferente, então. Pessoal, não esqueçam, sábado, às 9 horas, vai ter aula de hidrostática. Semana que vem nós vamos encerrar esse livro. E na outra semana vocês vão receber o livro novo, que eu vou dar um jeito, ainda estou vendo como é que vocês vão receber, mas vocês vão receber. Tá? Então, por hoje é isso aí, certo, queridos? Qualquer dúvida, me procurem. Estão liberados todos os testes da aula de calorimetria, certo? Tranquilo? Posso ir embora? Tá. Tchau, gente. Tudo de bom. Boa semana para vocês. Se cuidem.